que acontece com uma semente quando você planta ela? Ó, isso aqui é um coquinho, semente de um coquinho, eu tirei a parte em torno que eu quero plantar. O que acontece com a semente quando a gente enterra ela? Ela vai mofando e a tendência dela é, quando ela mofa, ativar algumas substâncias que vão colocar em ação o nascimento do broto, desenvolvimento, ela vai nascer. Algumas sementes elas vão apodrecer e vão morrer. Eu já vi isso, eu tenho o costume de fazer mudas e algumas morrem de fato. Como é com o ser humano? É diferente? Basicamente é igual. Nós seres humanos, quando nós temos alguma dificuldade, algum problema sério, a tendência é mais ou menos isso. A gente reage, a gente fica triste, se aborrece, se estressa e tentar dar a volta por cima. Aquelas sementes que eu falei, algumas poucas, elas vão morrer e vão apodrecer. Nós, seres humanos, a grande maioria dos seres humanos, eles irão murchar, entrar em depressão, se deprimir, se desanimar e desistir da luta. Talvez vão procurar desistir do sonho, procurar projetos menores e vão fazer isso. Mas alguns vão fazer exatamente igual a semente. Eles vão se desenvolver, vai ter alguma reação dentro deles e eles vão partir para a luta. Eu vou contar uma pequena história, quando eu era jovem, tinha 17 anos, o que aconteceu e como estou fazendo hoje. Naquela época, eu agi de forma inconsciente, era o que eu tinha ali para fazer, não tinha outra coisa de fazer. Então acontece o seguinte, eu era garçom, eu trabalhava num clube e o dono da Copa, ele ia vender, ia ter uma outra pessoa e eu não queria trabalhar com essa pessoa. Eu recebi uma oferta para trabalhar no restaurante, para mim tudo bem, era só outro ambiente, e eu fui trabalhar no restaurante. Só que lá o ambiente era muito diferente. No clube, eu trabalhava bastante tempo, 8 horas por dia, direto. Então, eu atendia muitas pessoas, umas 100 pessoas ao longo daquele tempo, mas ia atendendo um, atendendo outro, o cara pedia uma cerveja, um refrigerante, assim, atendendo. Lá naquele restaurante, das 11h30 até 15 para uma hora, você atendia entre 50 a 90 pessoas. Era muito corrido. E aquele ambiente era totalmente diferente. Eu não estava acostumado com aquilo. A gente passava boa parte da manhã arrumando o salão, preparando o restaurante, para depois receber aqueles clientes, depois a gente almoçava e ia embora, a gente trabalhava direto, sem intervalo. Tinha um colega, então, que trabalhava à noite, então ele fazia um pequeno intervalo, só que quando eu cheguei ali, eu não me adaptei àquilo, porque na minha preocupação eu achava que tinha que atender todo mundo. E não, a técnica era você atende aqueles que você tem condições, os outros esperam, né? Mas eu não sabia que era assim. E tinha um colega bastante arrogante, prepotente, e ele começou a debochar, começou a me criticar, e eu ficava desesperado, correndo de um lado para o outro. Mas tinha um outro colega que ele era mais tranquilo, tal, que trabalhava à noite, então ele começou a dar pequenas orientações, só que nesse período apareceu um outro garçom pedindo emprego, e ele era um garçom experiente, sabia lidar nesse tipo de ambiente, e o que aconteceu? Ele começou a trabalhar ali, e tudo indicava que dali uma semana eu seria demitido, quando eu ia fechar mais ou menos um mês. No dia que talvez o patrão ia me avisar que eu iria ser demitido, ia só trabalhar mais uns dias, ele entrou em atrito com outro garçom, porque o dono do restaurante não era muito simpático assim com os funcionários. Não que fosse arrogante, ele não sabia lidar, né? E esse garçom era prepotente, ele queria ser tratado com respeito, porque ele se considerava um grande profissional. Aí eles entraram em atrito, o funcionário mandou ele para tomar naquele lugar, o cara pagou ele, mandou ele embora, e aí ele foi obrigado a ficar comigo, porque melhor eu do que nada, né? Porém, eu já tinha entendido mais ou menos como funcionava o esquema, e eu fui me adaptando, e quando chegar no fim do mês eu já estava certinho, eu estava trabalhando corretamente, e ele ficou comigo. E eu fiquei ali quase 2 anos, quando eu recebi uma outra oferta bem melhor, e eu saí, e ele disse que lamentava muito, que tinha grande consideração por mim. Hoje eu estou numa situação bastante parecida, só que hoje eu tenho uma consciência disso, né? O que é o meu problema hoje? Eu tenho muita dificuldade para falar ainda por causa do implante dentário, né? Eu tenho depressão, estou vivendo um momento assim bem depressivo, realmente bem ruim mesmo, mas eu sei que é uma fase, eu preciso ter paciência, e enquanto isso eu não consigo sair dessa fase, o que eu faço? Eu estou gravando poucos vídeos, em média 1 por semana, estou tentando aprender, estou tentando me adaptar, a minha dicção nunca foi muito boa, e eu tinha baixado uns exercícios para praticar, até uma pessoa que tem canal no YouTube, ela me falou, ó, faz isso aí que isso ajuda, mas aí eu fui por implante dentário e até agora não tenho como praticar, até porque está difícil para falar.
difícil para pronunciar determinadas palavras, né? Então eu estou naquela mesma situação. Eu estou agindo com calma. Nesse meio que eu estou vivendo, eu estou fazendo, digamos, um vídeo por semana, estou aprendendo, estou treinando. Cada vídeo que eu faço, eu assisto ele e fico pensando o que eu... Deixa eu tirar o óculos, fica melhor. Pensando o que eu posso melhorar, o que eu errei, como eu posso corrigir no próximo. E na medida em que as coisas foram passando, que a minha voz for melhorando, ficando normal, então eu vou poder fazer aqueles exercícios de dicção. Talvez já tenha aprendido um pouco mais, esteja fazendo vídeos melhores, esteja criando conteúdos melhores, esteja roteirizando eles melhor. E aí, então, sim, o canal vai crescer, talvez se transforme em fonte de renda e eu consiga dar a volta por cima. Eu fiz um projeto de vida com várias coisas que eu tenho que fazer ao longo do tempo. A gente que tem uma finança muito limitada, pouco dinheiro, você tem que ir fazendo passo a passo, com calma. Agora eu estou na última etapa, então depois eu vou começar a juntar dinheiro para preparar, talvez para o fim do ano, tinha umas férias e de repente até pensar em ir embora, até porque talvez eu já possa me aposentar. E pode ser que depois eu consiga realmente fazer o canal crescer. Eu tenho muita vontade realmente de ir embora. A cidade aqui é muito pequena, não tem grandes recursos, não tem muito onde ir. Em janeiro eu estive em Foz do Iguaçu, estive em Cascavel, estive no Paraguai, estive em Campo Grande. São lugares bonitos, melhor que você tem de passear, tem que fazer vídeo na rua. Hoje, por exemplo, eu fui fazer um vídeo na rua e começou um vento muito forte. Eu ia fazer numa área verde e não teve como fazer o vídeo porque o vento atrapalha o som. Então, retornei para casa e estou fazendo aqui no estúdio mesmo. Eu me sinto mais à vontade fazendo os vídeos ao ar livre, né? Então, eu estou nesse período que eu acho que é uma transição, é um momento de passagem, e eu estou aproveitando ele para treinar, para praticar com paciência, e esperando o tempo certo, então, para de repente mudar e conseguir realmente realizar meus sonhos. Eu estou com um pouquinho de falar, porque tinha que fechar a janela por causa do barulho externo. E está muito quente, o ar muito seco, então eu liguei o ventilador um pouco à distância e para tentar fazer esse vídeo. Então a ideia é essa, fazer um vídeo curtinho para dar essa explicação e manter o canal ativo. E se você quiser, se inscreva no canal, curta, comenta, coloque nos comentários como é que está a sua situação. E gostaria muito que você usasse o conteúdo desse vídeo para tentar replanejar a sua vida, que é um projeto, e seguir em frente. Não desanime. A gente tem momentos difíceis, tem até uma música antiga, sertaneja, que diz assim, é um momento difícil da gente passar, não sei quem é o autor, se não me engano, cantada pelo João Marciano, mas nós estamos aqui para superar os problemas. Vamos dar a volta por cima, vamos tentar, vamos seguir em frente, e enquanto existir vida, vamos continuar vivendo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Gratidão.